Rapaziada, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, já sabe, passa aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eu sei que o assunto desse vídeo, ele divide opiniões por si só, tá? Desde o Palmeiras não deveria ter cedido o Allianz Parque, o Palmeiras não deveria ter jogado no Morumbi. Então é um conceito amplo, mas algumas coisas de certa forma, elas me incomodam um pouco, né? Porque eu tento entender o motivo da matéria aqui do Fábio Lázaro e qual que é o real objetivo dessa matéria. Se ela é gerar uma confusão na cabeça do torcedor, se ela é gerar uma aceitação na cabeça do torcedor ou alguma outra situação que eu não consigo compreender. Então vamos aí à matéria que diz que o Palmeiras teve uma vitória de bastidor na decisão sobre as datas das quartas de final do Paulistão. Queria muito saber a sua opinião, se você considera que o Palmeiras jogando no sábado e, posteriormente, o São Paulo jogando no Allianz Parque na segunda-feira, se foi uma vitória do Palmeiras, tá? Eu não considero pelo seguinte fato, tá? Se a gente parar para pensar, esse acordo, a real intenção entre essa proximidade da Leila com o São Paulo, do São Paulo com a Leila, né, do presidente do São Paulo com a presidente do Palmeiras, eu ainda não consigo entender muito bem esse relacionamento, né, essa proximidade. A gente já fez vídeo para falar disso e tentou entender alguns motivos, né? E agora a matéria diz que o Palmeiras ele teve essa vitória de bastidor na decisão sobre as datas, mas se a gente parar para pensar, vamos lá, vamos questionar um pouco como funcionam as coisas. Quem teve a vitória de fato é o Corinthians, que joga no melhor horário e no domingo, tá? Ou seja, não foi o primeiro colocado, foi o Corinthians. Que eu acho que, na verdade, ele tá até atrás de São Paulo, né? Ou seja, isso a matéria não fala. Quem teve a vitória novamente no Campeonato Paulista, que já é de costume, que é o melhor bastidor de São Paulo quando se diz respeito ao tratamento com a Federação Paulista de Futebol, é o Corinthians. O Corinthians não tem nenhum tipo de polêmica envolvida, ou seja, a polêmica está entre São Paulo e Palmeiras, nessa proximidade entre as datas, né, e shows que acontecem no Morumbi, shows que acontecem no Allianz. A gente dificilmente vê o Corinthians passando por esse tipo de coisa. Então eu sugeri aqui o título melhor. Corinthians tem vitória de bastidor sobre as datas e decisão nas quartas de final do Paulistão. Não é nem Palmeiras e não é nem São Paulo. Corinthians teve a vitória de bastidor. Que novamente ele joga no melhor horário para conversão possível. E a Leila Pereira não parece se preocupar muito com isso. Novamente ele joga em rede aberta, ou seja, além de jogar no melhor horário, ele joga no horário mais nobre e ele nem precisa fazer a melhor campanha para isso. Ele pode simplesmente só se classificar. Então o Corinthians novamente ganha de Palmeiras, ganha de São Paulo nessa questão de bastidor. Agora, isso não envolve somente o campo de jogo, né? Vocês sabem como que funciona o entorno do Allianz Parque e os problemas até que esse entorno tem nos dias de jogos, né? Com o cerco, com o fecho, com o fechamento ali da rua, da Palestra Itália. Então, todo aquele entorno que abastece ali os estabelecimentos do Palmeiras, eles devem funcionar no dia do jogo de São Paulo, porque, obviamente, precisam capitalizar. E aí tem debates e debates aí, eu tava vendo até os caras da Jovem Pan debatendo sobre a questão. Eu acho que não tem muito o que se debater no pré-jogo, a gente precisa ver o desenvolvimento das coisas, se vai ter problemas na arquibancada, se vai ter problema de depreciação no entorno, se vai ter briga, se não vai ter briga. Isso daí a gente não consegue muito prever antes, claro, mas consegue entender que tem situações que envolvem, né? Onde, se a gente parar para pensar, esse acordo que o Palmeiras tem com os shows, e agora o São Paulo tá levando o show lá pro Morumbi também, e leva, vira e mexe também, faz com que o futebol, de certa forma, seja impactado e aí haja, né, uma transferência de responsabilidade do Estado para o torcedor ou do Estado para o comerciante, que não tem que abrir, ou que se tem ou não tem que abrir. É uma questão curiosa, né? Fora o custo de operação, que era legal que a nossa presidente viesse a público e falasse um pouquinho sobre o custo de operação, como que seria, né? Como que foi o custo de operação lá no Morumbi e como que é esse custo de operação no Allianz Parque. Se o São Paulo faz parte desse custo, como que funciona e caso tenha essa questão em público, eu procurei aqui e simplesmente eu não achei, tá? Ainda voltando aqui pro texto, né? Se a gente parar para
dar uma analisada, a escolha da Federação Paulista de Futebol em colocar Palmeiras para abrir os jogos de quartas de final do Paulistão agradou a direção palmeirense. Por quê? Por que eu te pergunto que agradou? Para você, torcedor do Palmeiras. Por que agradou a gente abrir no sábado? Agradou ter sempre dias a menos para trabalhar? Ótimo. Isso é bom também? Então assim, da onde que é essa... Eu queria entender de fato essa vitória aqui do Palmeiras jogar em primeiro. Fernando, mas toda vez que o Palmeiras descansa, o Palmeiras volta pior. Então não faz sentido descansar mais. Ok, mas eu tô tentando entender aonde é essa vitória de bastidor sobre as datas. Eu realmente não consigo compreender isso aqui. Eu não consigo compreender esse texto e outros colocados, né? Então assim, o texto coloca aqui, ó, assim que fechará os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista, será o São Paulo que enfrentará o Água Santa. O tricolor tem o direito do mando de campo, mas como cederá o estádio do Morumbi para shows, né, da banda britânica Coldplay, vai jogar no Allianz Parque. E isso já era lá atrás previsto. Ou seja, novamente, quem se beneficiou com essa troca, né, de datas aqui? Foi o Palmeiras? Questione-se se foi o Palmeiras ou não, tá? E aqui fala o seguinte, o fato de disponibilizar, deixa eu colocar aqui para vocês, eu acho que vai ficar pequenininho aí, mas pra gente acompanhar junto. O fato de disponibilizar o seu estádio para o rival foi o principal motivo para o Palmeiras solicitar se jogar primeiro. Mas isso nada tem a ver com um braço de ferro entre os clubes. As diretorias do Verdão e do São Paulo estão bem alinhadas. E aí ele coloca aqui o seguinte, inclusive foram os próprios palmeirenses que colocaram a sua arena à disposição do tricolor. Ou seja, qual que é a vitória mesmo? Volta aqui pro título. Palmeiras tem vitória de bastidor. Se o próprio Palmeiras colocou à disposição a arena, ou seja, a Leila Pereira colocou à disposição a arena, aonde está essa vitória de bastidor, gente? Isso daqui é uma tentativa absurda de fazer você acreditar que essa troca é um bom negócio pro Palmeiras. Mas eu volto a dizer, o Palmeiras joga primeiro, o São Paulo fecha, tendo mais dias e mais possibilidades de trabalhar, inclusive de reconhecer o gramado. O São Paulo vai treinar também no Allianz Parque. E aí eu pergunto novamente para vocês aí que assistem o conteúdo, chegaram aqui até esse final de vídeo. Aonde mora a vitória do bastidor mesmo? A melhor campanha joga primeiro, cede o seu estádio. O São Paulo joga por último, vai ter a capacidade ainda de treinar no Allianz Parque. O Corinthians, correndo por fora, ganhou dos dois. Só um ponto de vista. Comenta o que vocês acham, se inscreve aqui no canal, rapaziada. Ativa o sininho das notificações, tamo junto. Avante palestra, até a próxima. E repara que depois que eu soltei esse vídeo aqui, ninguém tava falando disso. Agora vamos começar a falar e focar no Corinthians. Mas Corinthians ganhou essas duas, tá? Não sei se vocês concordam, tá? Não tem a pretensão de unanimidade, não. O Corinthians quietinho, joga em domingo, melhor horário. E, pra mim, capitaliza mais do que os dois. Tamo junto.